Nossa aula de hoje é sobre os contratos administrativos. Na verdade, nós vamos dividir esse tema em duas aulas. Hoje temos a primeira parte, a introdução, e depois retornamos no segundo vídeo para a conclusão da matéria. Nessa parte introdutória, eu queria tratar com vocês da questão da divisão ou da classificação dos contratos assinados pela administração, os contratos administrativos. Eu vou trabalhar aqui com a doutrina de Marçal Justem Filho, que divide os contratos administrativos em contratos administrativos em sentido amplo, e aí dentro dessa subdivisão eu teria ali como espécie do gênero contrato administrativo em sentido amplo os acordos de vontade da administração, os contratos administrativos em sentido estrito ou restrito e os contratos de direito privado assinados pela administração. Então, hoje a gente vai fazer aqui um panorama geral dessa classificação. É importante o foco mesmo da disciplina nossa de direito administrativo na universidade, e o foco do estudo do tema de contrato administrativo está ali no estudo dos contratos em sentido estrito, mas é importante que vocês tenham aí um panorama mais amplo sobre quais são as modalidades de contrato administrativo. Vamos começar pelos acordos de vontade da administração. São acordos de vontade da administração, o convênio, também chamado convênio público, o contrato de gestão, o termo de parceria, consórcio público, o contrato de fomento e o termo de ajustamento de conduta. Vejam bem, todos são contratos da administração, portanto, contratos administrativos, embora qualificados ali pela doutrina como de sentido amplo, e eles não se caracterizam como contrato administrativo de sentido estrito, que é aquele que a gente vai tratar ali mais adiante, que tem as cláusulas exorbitantes, porque eles têm regramentos próprios. A primeira grande distinção no âmbito da literatura envolvendo o contrato administrativo é a distinção entre convênio e contrato. O convênio, como o contrato, é assinado entre dois ou mais sujeitos. O contrato ser público, o convênio ser público, tem que um deles ser da administração, para uma atuação conjugada visando a satisfação de interesses coletivos. Essa classificação, esse conceito não define exatamente o tema, mas as distinções elas são intuitivas. Por exemplo, o convênio ele é um contrato associativo. A prestação é realizada por ambas as partes. A prestação realizada por uma das partes não se incorpora ao patrimônio da outra. Nele, convênio, não há contraposição de interesse. Imaginemos uma situação em que uma empresa é contratada para prestar um serviço para a administração. A administração quer que o serviço seja prestado da forma mais onerosa possível, seja com todos os detalhes que sejam necessários, e pode ser que o prestador queira fazer essa prestação ali com o menor custo possível para ele. No convênio não se cogita dessa dissociação de interesses. O convênio pode compor várias partes, enquanto que os contratos em geral comportam duas partes, funções que precisam ser postas. Depois a gente volta ali na questão dos contratos administrativos, nos elementos, mas é importante que saibam que existe o convênio, e que o convênio ele tem uma semelhança, ele tem uma singularidade que o aproxima do contrato administrativo, mas ele não é contrato administrativo. Exemplo de convênio é um instrumento que faz com que a administração pública transfira recursos, por exemplo, para a universidade, para estudo de determinada questão que interesse ali aos assuntos da administração, para estudo de uma modelagem para contratação administrativa, para realização de licitações, ou para a estruturação do funcionamento da advocacia pública, um tema que me é muito caro, respeito à minha tese de doutorado. Então, o convênio ele tem essa diferença dos contratos administrativos. O segundo instituto que eu mencionei, a título de especificação dos acordos de vontade da administração, seriam os contratos de gestão. Aproveito logo para tratá-lo juntamente com um termo de parceria. Esses, sim, são contratos assinados pela administração, mas são contratos com regramento específico. O contrato de gestão tem a ver com uma contratação das organizações sociais regidas pela Lei 9.637 de 1998, ao passo que os termos de parceria dizem respeito à contratação das organizações civis de interesse público. As primeiras OS
são comumente chamadas no direito, as segundas OCIPs, como são comumente chamadas no direito. As OCIPs são regidas por outra lei federal, Lei 9790 de 99. Então, são contratos específicos, não são aqueles contratos administrativos regidos pela Lei 8666, contratos administrativos em sentido restrito. A quarta menção feita ali na nossa esquematização é o consórcio público. O consórcio se caracteriza, ele se singulariza por ele ser uma associação entre entes federativos. Então, a gente tem ali entes federativos que se associam para praticar determinadas prestações em conjunto. Por exemplo, podemos consorciar a União, o Estado e o município para tratar de saneamento básico. Um consórcio, e esse consórcio ali vai cuidar de um assunto que, teoricamente, interessa ali as três pontas dos entes da federação. Quando o consórcio se apresenta sobre a forma de uma pessoa jurídica de direito público, chamado por Marçal de consórcio público, ele é um contrato da administração, acordo de vontade da administração, mas ele não é um contrato administrativo em sentido restrito, ele é regido pela Lei 11.107 de 2005. O Triano também fala do contrato fomento. O contrato fomento é uma coisa de compreensão mais usual na sociedade. É quando o poder público interfere fomentando ou incentivando a atividade econômica, incentivando práticas que são consideradas relevantes para o desenvolvimento econômico. E aí o fomento pode ser feito através da concessão de benefícios e vantagens, pela participação do poder público no empreendimento, para depois a sua retirada. É também um acordo de vontade da administração pública. Contrato administrativo em sentido amplo, mas não contrato administrativo em sentido estrito. Eu vou pular, vou fazer uma inversão aqui, em vez de tratar dos contratos em sentido estrito, passamos direto aos contratos de direito privado, apenas para exemplificar que a administração, como qualquer pessoa, pode subscrever contratos que não são típicos da atividade administrativa. Contratos que são assinados pela administração não porque ela é integrante do poder público, mas porque ela se relaciona na sociedade com as outras pessoas. Por exemplo, no contrato de aluguel, um contrato de aquisição de imóveis, aí fazer a contratação pela Lei 8666, todos os contratos de natureza tipicamente privadas que o particular faz e a administração pode fazer são chamados contratos administrativos, em sentido amplo, mas de direito privado. Varrido aí os quatro cantos da sala, expostos as outras hipóteses de contratação administrativa, em sentido lato, vamos falar um pouquinho, para concluir a aula de hoje, sobre os contratos administrativos em sentido estrito. E aí, eu preciso, antes de exemplificar, antes de fazer a classificação que nós temos, resolver um assunto com vocês. O que diferencia os contratos administrativos em sentido estrito dos contratos administrativos em sentido amplo? O que os diferencia são as cláusulas exorbitantes. São aquelas regras positivadas lá na Lei 8666, positivadas na legislação brasileira, que conferem à administração pública uma posição de supremacia sobre o particular. Em razão dessas cláusulas exorbitantes, a Fazenda Pública, o Poder Público, a Administração Pública, como preferirem chamar, pode alterar unilateralmente a prestação do contrato devida pela outra parte, pode exercer uma fiscalização severa sobre a prestação, inclusive com a possibilidade de acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo contratante, pode extinguir o contrato unilateralmente por questões meramente discricionárias relacionadas à conveniência e oportunidade da administração. Pode vir, inclusive, a ocupar as instalações do particular contratado, caso entenda que os serviços públicos que foram delegados à iniciativa privada não estão sendo adequadamente prestados. Em contratos privados, em outros tipos de contratos, esse poder de interferência não existe. Então, as cláusulas exorbitantes aplicáveis exclusivamente aos contratos administrativos em sentido estrito, elas os diferenciam dos demais contratos, tanto dos contratos privados quanto dos outros contratos
assinados pela administração, pelos contratos administrativos de sentido amplo. Os contratos administrativos de sentido estrito, eles são divididos pela doutrina em duas modalidades. A primeira delas são os contratos de delegação. Nos contratos de delegação, a administração delega a um particular a prestação de um serviço público. E nós temos também os contratos de colaboração, por meio do qual a administração tem a intenção, ela faz contratações para satisfazer diretamente as suas necessidades. Como é que é a diferença? Vou usar um exemplo, acho que o exemplo facilita. Vamos imaginar que o Estado do Espírito Santo pretenda construir uma rodovia. Ele tem duas alternativas. Ele vai ter que fazer um contrato administrativo, ele pode fazer um contrato administrativo em sentido estrito, se valendo das cláusulas exorbitantes. A primeira opção que ele pode ter é: eu vou contratar uma empresa para fazer em nome do Estado, para construir em nome do Estado essa rodovia. Feita uma licitação, o vencedor apresenta lá a sua proposta, o Estado acata a proposta, lá no certame licitatório, nós vamos ver licitação nas próximas aulas, e em cima dessa proposta o Estado contrata a pessoa para executar a obra, para construir a estrada lá, onde adiante a sociedade vai passar lá com seus carros, etc. e tal, onde os caminhões que escoam a produção vão passar. Essa é uma possibilidade. Nesse caso, quem faz a estrada é o poder público. O poder público constrói a estrada utilizando de interposta pessoa contratada para a realização do serviço. Então, essa interposta pessoa, essa pessoa que vem, o terceiro que vem para a relação, ele é um colaborador da administração. Daí falar-se em contratos de colaboração. Uma outra saída, o Estado do Espírito Santo fazer como nós fizemos aqui, anos atrás, quando contratamos a construção da Rodovia do Sol. Uma rodovia magnífica, uma estrada que corta o litoral do Espírito Santo, de Vitória em direção ao sul do estado, passa ali por Vila Velha, depois por Guarapari, praias lindas no Espírito Santo. E o que o Estado optou naquele momento? Olha, em vez de eu construir a rodovia, eu vou fazer uma parceria, com o privado. Eu vou permitir ao privado que ele preste o serviço, que ele entregue uma estrada, que ele mantenha a estrada, que ele faça o que o Estado faria, que se remunere por tarifa. É o Estado entregando ao particular algo que ele próprio Estado poderia fazer. E aí o Estado não paga pela obra, quem paga pela obra é o usuário dela, mediante pagamento de tarifa. No caso de uma rodovia, essa tarifa vai ser feita através do pedágio. É a diferença do contrato de delegação, do contrato de colaboração. No contrato de colaboração, o Estado chama para si a prestação do serviço, a entrega que é dada à sociedade. No contrato de delegação, o Estado delega essa prestação ao particular. Espero ter sido claro aqui da exposição, parece um pouco árido o tema, mas a gente precisa dar esse panorama geral para depois retomar o tema na próxima aula nossa sobre contrato e, na sequência, para a gente falar um pouquinho sobre licitação. Eu queria me despedir dizendo a vocês a importância desse tema, sobretudo o destaque às cláusulas exorbitantes, é que a administração se relaciona com os administrados de forma diferente do que eles, administrados, se relacionam entre si. A relação entre administrado e administrada é uma relação simétrica, uma relação que se baseia na constatação de que os contratantes são iguais. Quando a administração contrata um particular, há uma relação de assimetria, há uma desigualdade entre contratantes. Desigualdade para o bem e desigualdade para o mal. A administração ela é tolhida em algumas das suas opções em razão da sua imposição à observância do princípio da legalidade. Nós vimos lá nas primeiras aulas do curso que, em razão da legalidade administrativa e pelo fato dela ser uma legalidade estrita, a administração só pode fazer o que a lei permite. Ela precisa agir no limite, dentro dos limites da renúncia de direitos feitas pelo cidadão a partir das leis que compõem o ordenamento. São as leis que expressam aquilo que os filósofos contratualistas chamaram de renúncia à liberdade quando se assinou o hipotético contrato social.
né? A administração, então, tem que agir dentro daqueles limites. Ela não tem muita flexibilidade, maleabilidade para atuar. Isso é uma proteção para o contratado. Por outro lado, né, a administração, em situações limites que são previstas na legislação, portanto, ela não extrapola em momento algum essa liberdade que o direito confere a ela pode impor os seus interesses, impor as suas necessidades ao particular contratado, né? E ela o faz a partir da utilização das chamadas cláusulas exorbitantes, né? A mesma justificativa que limita a atividade administrativa, ela permite a utilização de cláusulas exorbitantes. E qual é essa justificativa? É que a administração representa um todo. A administração representa a sociedade, né? E o outro lado da sociedade, né, a sociedade que se relaciona com a administração, ela já conhece essas limitações ao seu exercício dos direitos individuais, porque essas limitações estão postas na legislação. Então, não há qualquer quebra de isonomia ou qualquer quebra de ordem jurídica do Estado de Direito pela circunstância de administração de ter cláusulas exorbitantes. As cláusulas exorbitantes são do jogo. Quando uma pessoa contrata com a administração, ela já sabe de antemão que a administração poderá empregar essas cláusulas exorbitantes. Uma delas, por exemplo, que a administração pode obrigar ao particular, pode impor ao particular que continue prestando o serviço, mesmo se ela estiver inadimplente com as suas prestações, por um período de até 90 dias. Portanto, o particular, quando contrata com a administração, precisa pôr na sua planilha o custo financeiro de atuar, de manter a sua intervenção para a prestação do serviço, a sua mobilização de pessoal, de recursos físicos, de recursos humanos, né, por um período de 90 dias, se a administração não estiver honrando com seus compromissos, né? Isso tudo é do jogo, isso tudo está dentro do ordenamento, né? Há necessidade disso para que a população seja protegida. Vamos imaginar que a prestação seja de um serviço de saúde, a gente passa agora por esse problema com a pandemia da Covid, eu não posso parar a saúde se faltar dinheiro momentaneamente à administração. O particular vai buscar esse recurso ali na equação financeira do contrato dele, e aí ele presta e a administração, evidentemente, vai honrar, e se não honrar, ele vai rescindir os contratos, e aí ele vai lá adiante buscar a sua satisfação, né? Mas é importante que a gente tenha essa compreensão em mente. Não há conflito ou contraposição entre os interesses da administração contratante e do particular contratado. O particular contratado contrata com a administração porque quer, ele não precisa contratar com a administração. É muito recorrente a participação de particulares na contratação da administração, então ele contrata com a administração porque é bom para ele contratar com a administração. O inverso, o lado inverso dessa situação é que, eventualmente, as contratações públicas tornam-se um pouco mais caras que as contratações privadas, porque as cláusulas exorbitantes trazem para o contratado um custo, e um custo que eles precisam administrar, e é um custo que eles administram em favor da sociedade, né? É isso, meus amigos, por essa aula. Deixo um forte abraço a todos, né? E retomaremos o tema na nossa segunda parte da disciplina de contratos administrativos. Um forte abraço.